Irmãos e minhas irmãs, muito boa noite nesta quinta-feira, mais uma vez juntos aqui na presença de Deus. Convido a você que está nos assistindo desde a sua casa a participar desse culto de louvor, de adoração, de edificação, aos nossos corações. Eu tenho a certeza que se você está aí conosco é porque existe o desejo no seu coração, de entrar, de louvar, de ouvir a palavra de Deus, de ser fortalecido na presença dEle. Então, pedimos licença aí para alcançar a sua casa, o seu lar, aonde quer que você esteja nesse momento, que seja um momento aí, o ambiente onde você esteja, que seja tomado pela presença de Deus, que seja tomado por esse momento, esse espírito de adoração, que é um momento onde nós estamos na presença de Deus, e é nesse momento que eu convido você a estar conosco, onde Deus vai falar conosco através dos louvores, da palavra, da ministração, fortalecendo, preparando as nossas vidas para que estejamos prontos para enfrentarmos o nosso dia a dia. Então você é bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha. Esse gesto tão simples de um joinha, de um like aí no canal que você nos dá, ajuda a plataforma YouTube a entender que a nossa transmissão é importante e ele acaba levando essa transmissão mais longe, sugerindo a mais pessoas. Então, o seu like é super importante. Que Deus te abençoe nessa noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 118. Salmos 118, que é um Salmos que fala sobre a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. E meu coração tem se alegrado esses dias, em poder perceber a bondade de Deus na minha vida em várias circunstâncias. Mesmo em meio às maiores dificuldades, talvez, alguns problemas que advêm, algumas preocupações, em tudo isso eu posso sentir que a bondade do Senhor, ela tem me acompanhado, ela tem me cercado. Salmo 118 fala: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade ou a sua bondade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua bondade é para sempre. Diga agora ao casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua bondade é para sempre. Invoquei o nome do Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, ou nos governadores, ou presidentes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as venci. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor as venci. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as venci. Versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Aqui o salmista fala sobre a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. O salmista mostra que mesmo nas situações, sejam pessoas, sejam situações, sejam guerras que se levantaram contra ele, no nome do Senhor ele as venceu. E nessa noite eu te convido, nessa primeira oração, a invocar o nome do Senhor na sua vida, sobre as situações em que você vive, em que você passa, na certeza que, pela bondade dEle, e no nome do Senhor Jesus, você há de vencer. Você pode aí concordar comigo, com um amém, aonde quer que você esteja, dizendo, sim, eu acredito, sim, eu creio. Então, que nessa noite você possa exercer a sua fé, e lembrar-se que no nome do Senhor Jesus, você é mais do que vencedor.
Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Em primeiro lugar, pela grata oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, diante de Ti. Oh Pai, não importando o local onde estamos, se estamos aqui no Conceição, se estamos em qualquer outra localidade desse nosso Brasil, até mesmo fora, não me interessa. O que importa agora é que o Senhor abriu uma oportunidade de juntos estarmos louvando ao nome do Senhor, e o nosso coração é grato a Ti, Pai. É grato porque o Senhor nos ouve, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que tem sido bom para as nossas vidas. Pai, nessa noite nós lemos a Tua palavra, onde o salmista exalta, Senhor, a Tua bondade, e é verdade, Senhor, o Senhor tem sido bom para conosco em todas as situações, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das mais difíceis situações, a Sua bondade, Senhor, tem nos acompanhado, a Sua bondade tem nos socorrido, a Sua bondade, Senhor, tem nos amparado. Pai, eu te louvo pela Tua bondade, porque é pela Tua bondade, Senhor, e pela Tua misericórdia, que nós podemos enfrentar as situações que vêm contra nós em Teu nome, Pai. Podemos mencionar o Teu nome para o inimigo das nossas almas, podemos mencionar o Teu nome que é poderoso contra as enfermidades que se levantam contra as nossas vidas. Podemos, Senhor, mencionar o Teu nome sobre o medo que possa estar querendo cercar as nossas vidas. Oh Pai, podemos mencionar o Teu nome em qualquer situação. Pai, é em Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Jesus, Pai, que nessa noite nós suplicamos a Tua misericórdia, Pai, nós suplicamos o Teu favor, que o Senhor traga, Jesus amado, em Teu nome, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor traga a salvação, o Senhor traga a libertação, o Senhor traga cura para os nossos irmãos, o Senhor traga consolo para aqueles lares, aqueles corações que estão passando por momentos de dificuldade, momentos de perda. Senhor, que em Teu nome, Senhor, que as Tuas consolações cheguem ali também ao coração dessa família, que o Senhor possa dar fortalecer, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa aquecer aqueles corações, e da mesma maneira os nossos irmãos e as nossas irmãs, Pai, que aí estão clamando, que estão diante de Ti, pedindo por algo, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que eles vencerão essa situação, que eles vencerão essa enfermidade, que em Teu nome a salvação alcançará essas vidas. Oh Pai, nessa noite recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Oh Pai, que o Senhor possa ministrar em nossas vidas em todos os momentos, que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Louvemos ao Senhor nesse momento. Amém, aleluias. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor. Que nessa noite você abra o teu coração para louvá-lo. O coração que pode estar alegre, ou pode estar angustiado, ou pode estar triste, não importa como ele está nesse momento. Que você possa adorar o Senhor, porque Ele é o único digno de receber o louvor e a adoração. E eu tenho certeza que enquanto você estiver louvando, o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, vai trabalhando na tua vida. Enquanto você abre a sua boca para louvá-lo, para glorificá-lo, Ele vai agindo ao teu favor, Ele vai ao teu encontro, aleluias. Eu creio num Deus que se importa com cada sentimento, com cada coração, Ele se preocupa conosco, aleluias. E nós vamos louvá-lo, eu te convido a louvar comigo, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao
és aquele que era e que é e que há sempre de ser. O único digno de receber adoração, aleluias. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós nos derramamos diante, Senhor, da tua presença. Deus, sonda cada coração, ó Pai. Sonda cada vida, Senhor. Tu conheces, meu Deus, o nosso levantar, o nosso deitar. Antes mesmo, ó Deus, da palavra vir à nossa boca, o Senhor sabe. Aleluias, nessa noite, Senhor. Toma, meu Deus, as nossas vidas. Toma, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Traga paz que excede todo entendimento. A paz que só o Senhor pode dar. Aleluias. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
clamor sincero do nosso coração. Que as palavras não sejam apenas vazias, aleluia, que as palavras possam sair do nosso coração e ser verdadeiras nas nossas vidas, que nós possamos buscar o Senhor todos os dias mais e mais. Senhor, sonda, o Senhor sabe o que precisa ser mudado dentro de mim, aleluias. O Senhor, só o Senhor pode me ajudar, Senhor, aleluias, a estar mais perto de Ti. Só o Senhor sabe o que passa em cada coração, em cada mente. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos entrar em Tua presença, Te louvar, Te bendizer, nos derramarmos, ó Deus, verdadeiramente, Jesus, na Tua presença, ó Pai. Ouve, meu Deus, a oração do meu irmão, da minha irmã, aleluia, Jesus. Nós queremos nos derramar diante de Ti, ó Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abre o meu coração, meu clamor. Tu escutas, eu sei que escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, meu Deus, aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abre o meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Se você precisa do Senhor, se você é grato ao Senhor, se você acha que o Senhor é lindo, maravilhoso, bondoso, misericordioso, aleluia,
diga isso para Ele: Senhor, eu me derramo diante de Ti. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por o Senhor ter me sustentado. Aleluia, Senhor, eu preciso da Tua presença todos os dias. Aleluia, se derrame diante dEle. Aleluia, Senhor, Tu és lindo, te adoramos, Deus. Aleluia, se derrame, oh, aleluia, te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Deus. Aleluia, Tu és digno, Jesus. Me derrama, dizer que te amo. Me derrama, dizer te preciso. Me derrama, dizer que sou grato. Me derrama, dizer que és formoso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Deus maravilhoso, Deus lindo. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também você, ouvinte da palavra de Deus, você que está assistindo a mais essa reunião, a mais esse culto ao nosso Senhor. Quero te cumprimentar com uma boa noite. E nós vamos hoje, mais uma vez, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? Você que está aí sedento por algo, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quantos creem assim? Deus tem uma palavra para você nesta noite. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e você vai abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreve João, no capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, Pedro, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, me ama? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Jesus Cristo amado, nosso Senhor e nosso Salvador, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, amigo, nós nesta noite queremos ouvir e aprender mais de Ti. Nós sabemos que a Tua palavra, ela tem vida e a Tua palavra é Espírito, e nós te pedimos, Senhor, que nos revele sobre a qual Espírito o Senhor quer nos falar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o título desse sermão como Simplesmente Pedro. E simplesmente Pedro, mas também poderia se chamar simplesmente João, simplesmente Osvaldo, simplesmente Tamires, simplesmente Rogério, simplesmente Gustavo, simplesmente Alexandre, simplesmente Rosana, simplesmente Maria. Eu me identifico muito com a figura de Pedro na Bíblia, e quem puder generosamente me fornecer um copo de água. A Bíblia diz que aquele que fornece um copo de água para alguém na condição de profeta, recebe o galardão de profeta. Meu Deus, é forte, hein? É o Ivo, ó, meu Deus. Receba, varão. E eu estava dizendo que eu me identifico muito com a humanidade de Pedro. Eu me identifico muito com a figura de Pedro, porque, Deus abençoe, viu? Eu me identifico muito com a figura de Pedro, porque Pedro é um homem como eu e você, sabe? Pedro, ele é um trabalhador, ele é um homem correto, ele é um homem de família, ele é um homem esforçado, ele é um homem que tem ali os seus altos e baixos, ele é um homem que tem as suas inseguranças, que tem ali os seus medos, ele é um homem que tem fé, e ele é um homem também que vacila na sua fé. E eu me identifico com Pedro justamente por essa humanidade de Pedro. Nós somos assim. Eu sou assim. Você é assim. E essa figura humana desse Pedro, homem, não este homem santificado, como a Igreja Católica vê, este homem iluminado, mas eu vejo simplesmente um homem em busca de algo, em um homem em um constante processo de aprendizado, em um homem em um constante processo de crescimento e desenvolvimento, assim como todos nós estamos aqui nessa terra. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de crescimento, e um dia nós vamos chegar a um modelo, à altura de um varão perfeito, como diz Paulo, que é o modelo de Cristo. Jesus Cristo é o modelo perfeito pelo qual nós estamos seguindo. Existe um termo francês que se chama déjà vu, ou em francês déjà vu. E esse termo significa literalmente já visto. E é usado para designar a sensação de que uma pessoa já teve vivido algo no passado em um exato momento no presente. Se sentir, quando você sente que este local estranho é familiar. No literal seria: eu já vivi essa situação antes. Déjà vu. E eu vejo que Deus, Ele prepara algumas sensações, e não só sensações como déjà vu,
mas Ele cria e recria situações para tratar conosco. Nós vemos isso no livro de Gênesis 44, que vai relatar a história de José. José, ele passa por um processo em sua vida, mas muito do que acontece na vida de José foi causado pelos seus próprios irmãos. E dentre desses irmãos tem um que é escolhido para ser aquele pelo qual o Messias iria nascer, que é Judá. Então Judá, no meio de toda aquela conspiração para acabar com José, Judá ele apoia os irmãos, ele não deixa com que José seja morto, mas José é vendido e eles têm que dar essa notícia horrível para o seu pai. Só que quando ele vai dar essa notícia para Jacó, o seu pai, ele fica triste, eles meio que matam o pai aos pouquinhos, porque o pai, ele perde a alegria de viver. Jacó tinha como José o seu filho preferido, e os irmãos criaram uma conspiração, e agora Jacó acredita que José está morto. Só que lá na frente Deus vai recriar essa mesma situação, porque Deus precisa tratar com Judá. Então, em certo momento, quando eles descem ao Egito a pedir comida, o faraó, que está ali no domínio, controle total da situação, designa José como governador. E agora, como governador, José tem o poder do sim e do não. E aqueles mesmos que conspiraram contra ele, agora está na frente dele. E Judá cria uma situação para incriminar Benjamim, um dos irmãos, para que ele possa ver o seu pai. Só que olha que interessante. Dessa vez, como relatado lá em Gênesis 44, Judá, ele intervém, porque ele está vivendo a mesma situação de quando ele teve que entregar a notícia para o pai dele. Tanto é que na narrativa Judá vai dizer: não, eu não posso voltar para a terra de meu pai sem o meu irmão primogênito. Meu pai não vai aguentar tanta tristeza novamente, tanta desilusão novamente. Ele vai morrer. Então, meu senhor, ele dizendo para José ou para o governador, ele diz: me coloca no lugar dele, mas deixe que o moço volte ao seu pai. E Deus está recriando a mesma situação para tratar com Judá. Entenda esta palavra, meu irmão, porque essa palavra é para você nesta noite. Deus recria situações para tratar com você. Deus recria situações para trabalhar na sua vida. Aleluia. Quantos podem dizer um glória a Deus? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E dentro dessas situações, é que eu encontrei esse texto de Pedro, que Deus falava no meu coração sobre este homem, Pedro. Toda a narrativa bíblica sobre Pedro me gera uma curiosidade muito grande. Em João, no capítulo 1, diz que Pedro, ele encontra Jesus. André, irmão de Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas,
que significa Pedro. Então, em João 1, nós vamos ver o relato de que Pedro encontra Jesus. Só que olha o que acontece. O fato de Pedro ter encontrado Jesus neste primeiro texto não mostra que Pedro passa a seguir Jesus. Na verdade, Pedro tem um encontro com Jesus, mas não o segue. E o que eu entendo aqui já neste primeiro texto é que encontrar Jesus e não se relacionar com Ele não muda a vida de ninguém. Se você quer ter mudança na sua vida, não basta apenas encontrar Jesus, como tantos outros têm em Jesus, a figura de um sábio, a figura de uma pessoa boa, a figura de um santo, mas a vida dessa pessoa não se movimenta em direção a Ele. Ou seja, encontrar Jesus, mas não se relacionar com Ele, não seguir os seus passos, não ouvir a sua palavra, não muda a vida de ninguém. Tem muita gente que encontra Jesus, mas continua fazendo a mesma coisa. Eu encontrei Jesus, mas eu continuo na minha baladinha. Eu encontrei Jesus, mas eu continuo com os meus pecadinhos. Eu encontrei Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu posso seguir esse Jesus dessa maneira mesmo. Mas quem encontra Jesus de fato precisa mudar de direção, porque não dá para encontrar com Jesus e continuar da mesma maneira. E nós vemos na Bíblia tantos relatos de pessoas que encontraram a Jesus e mudaram imediatamente as suas atitudes. E Deus está falando para alguém nesta noite: você sabe quem eu sou, mas não teve um encontro real comigo. Mas eu quero me relacionar com você. Eu quero me revelar a você a partir do momento que você abrir a sua vida e me aceitar e crer de todo o teu coração. Aleluia! Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Agora em Lucas 5, nós vamos ver novamente Pedro tendo um encontro com Jesus. E esse texto fala da pesca maravilhosa. Aí eu encontro aí o Pedrão chateado, frustrado, derrotado, porque o Pedrão é pescador e o Pedrão precisa levar a comida para os seus. Só que essa pescaria não é sobre apenas se alimentar, mas sim garantir o pão de cada dia, o mês de salário, garantir o pagamento das contas, garantir o pagamento da casa, garantir o pagamento da escola. Pedrão está chateado porque ele passou a noite toda pescando e não pescou nada. Estava difícil. Eu imagino o Pedrão lavando as redes, chateado, e lavar as redes significa acabou a pesca, não tem mais o que fazer, lava essas redes, guarda, vamos para casa, porque nós já tentamos de tudo e nada aconteceu. Mas de repente Jesus está pregando ali, e não é à toa que Jesus está pregando ali. Jesus, ele olha e vê 2 barcos, e eu acho interessante isso também, porque ele vê 2 barcos, mas ele escolhe habitar no barco de Simão. E isso é uma palavra profética para a sua vida, porque Deus não escolheu entrar na sua vida à toa, ou por falta de opção. Ele te escolheu com foco e com um objetivo. Aleluia! E ele entra no barco de Pedro, e ele começa a pregar dali. Depois de pregar, ele vai dizer para Pedro: vai onde as águas são mais profundas, e o Pedro vai.
E aí ele fala, agora lança suas redes. Mas Pedrão já tinha lançado a rede, já tinha trabalhado a noite toda. E nada tinha pegado. Mas ele diz, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. Quando ele lança a rede, acontece um milagre. Muitos e muitos peixes, a ponto de as redes se estourarem, chamar os amigos para participar dessa prosperidade. Todos os barcos vinham, os navios se enchiam, quase que afundavam, até que os olhos de Pedro foi aberto. Então neste momento, no versículo 8, ele vai dizer, ele se prostra aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. É um momento que Pedro ele tem realmente um encontro com Cristo. A partir daquele momento ele não está olhando apenas o Jesus, mas ele está olhando Deus, o Salvador, o Cristo, o Messias, o enviado. Ele começa a se relacionar de novo com Cristo, porque quando você encontra Jesus de verdade e começa a se relacionar com Ele, você começa a entender a sua fraqueza, a sua impossibilidade, você começa a reconhecer os seus pecados diante daquele que é tão puro. E ele vai dizer, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Aleluia. Você será pescador de homens. Então Pedro, que está vivendo o auge da sua pescaria, o melhor momento da vida dele até ali, como profissional da pesca, ele não consegue olhar apenas para o peixe, apenas para a prosperidade que ele tem, para os barcos cheios. Ele poderia pensar, nossa, agora o meu negócio vai explodir, eu vou pegar esses peixes, eu vou vender, eu vou abrir uma empresa de importação e vou começar a importar esses peixes para outro lugar. Pedro não olha, ele vê o melhor momento da sua vida, ele vê prosperidade, ele vê tudo acontecendo, tudo dando certo, mas ele só consegue ver a sua incapacidade, os seus pecados. Porque ele está diante de alguém que tem poder para fazer algo sobrenatural, para mover o sobrenatural. Aleluia! Ele encontrou com Jesus. E encontrar com Jesus gera milagres. Quando você tem um encontro com Jesus, milagres acontecem. Vocês irão viver bênçãos naturais, bênçãos sobrenaturais. Encontrar Jesus muda a vida de fato. Aleluia! Aleluia! Ah, que meu irmão, que Deus tenha te possibilitado esse encontro real, que você tenha encontrado Jesus, porque você precisa viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu oro para que você encontre Jesus, você que ainda não encontrou, você que ainda não teve encontro com o Mestre, com o Salvador. Eu oro nesta noite para que você tenha um encontro com Jesus, porque quando você encontrar com Ele, você vai viver milagres. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro foi marcado neste momento. Após um momento de frustração, ele vê o sobrenatural. Ele passa a seguir a Jesus. Aleluia. Prosperidade que te afasta de Jesus não é prosperidade. Relacionamento que te afasta de Jesus não é bom. Tudo que te afasta de Jesus, aleluia, é maldição. Mas tudo aquilo que te aproxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é bênção para a sua vida.
Aleluia. Vou dar um momento para você dar um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, igreja. Aleluia. A partir de agora, esse Pedro, ele quer viver mais desse sobrenatural. A partir de agora, o Pedrão passou a crer em Jesus Cristo. Agora, Pedro é crente, pastor Rogério. Agora é o famoso Bíblia, como diz lá no Rio de Janeiro. E agora o Pedrão, ele vai ter um pouco mais de atitude diante de algumas coisas da vida. Agora, esse Pedrão, quando a gente tece um perfil sobre esse Pedrão, a gente sabe que ele é uma pessoa bruta. Ele é uma pessoa brava, sabe? Ele tem um temperamento forte. Mas isso também faz com que o Pedrão seja uma pessoa de fé. E eu vejo que Pedro, ele tem muitas atitudes de fé dentro dessa narrativa bíblica. E o que eu aprendo com Pedro? Que aquilo que não te move, não é fé. Aquilo que não te move, não é fé. Alguém pode comentar isso aí? Comenta aí. Escreve aí. Aquilo que não te movimenta, não é fé. A gente vê no texto de Mateus 14, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro e os discípulos estão no barco. Vem alguém andando em cima das águas, eles acham que é um fantasma. E aí, ele grita: Pedro, não se assusta, não é um fantasma, sou eu. E Pedro, ele reconhece a voz de Jesus, porque reconhecer a voz de Cristo é fundamental para viver milagres. E ele ouve a voz de Jesus. E ele diz: se és tu, Senhor, faça com que eu ande sobre as águas também. E aí Jesus fala: então vem. E a Bíblia diz que Pedro se lança do barco e começa a andar sobre as águas. Aleluia. Agora, meu irmão, tinha mais discípulos no barco. Por que só Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus Cristo? Por quê? Porque Pedro, ele creu que podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Justamente porque Jesus estava ali. Então, com uma atitude de fé, ele não só creu, mas ele se movimentou, ele se lançou do barco e começou a viver algo sobrenatural que nenhum dos outros discípulos jamais viveu. Porque ele saiu do barco e ele foi em direção a Jesus Cristo, porque ele sabia quem era Jesus Cristo, ele sabia o que Jesus Cristo podia fazer, e ele queria viver uma experiência sobrenatural. Se você está buscando algo sobrenatural e viver aquilo que jamais viveu, você precisa se movimentar, você precisa ter uma atitude, porque aquilo que não te move não é fé, aquilo que não te movimenta não é fé. Se eu quero um milagre, se eu busco um milagre na minha vida, eu preciso me movimentar mais na oração, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso jejuar. Se eu quero um milagre financeiro na minha vida, eu preciso ofertar mais, eu preciso dizimar, eu preciso ter uma vida generosa. Se eu busco algo, se eu procuro um ministério, eu preciso me dedicar à igreja, eu preciso estudar, porque aquilo que não te movimenta não
é fé. Aleluia. Aleluia. Quer viver o sobrenatural? Você quer viver o sobrenatural? Se movimente. Busque mais a Deus. Ore mais. Aleluia. Aleluia, não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer uma coisa nova, se você quer algo grande, comece a fazer as coisas diferentes. Aleluia. Pedrão, cheio de fé, ele se lança. E aqui eu começo a mostrar para vocês um pouco mais dessa humanidade de Pedro. Porque nós somos assim. No mesmo momento que nós somos movidos pela fé, às vezes em segundos depois, nós estamos fracos. E a inconstância do homem em ser aquilo que Deus quer que ele seja, faz também com que em determinados momentos da sua vida, ele venha a ter frustrações e fracassar em algumas coisas. O homem é inconstante em sua fé, muito porque o mundo nos dá estímulos negativos e desvia o nosso olhar de Jesus. E quando paramos de olhar para Jesus, nós começamos a olhar para os vendavais, para o vento que sopra de um lado, para o vento que sopra do outro, e aí a gente começa a afundar. O homem é inconstante. Pedro creu, Pedro se lançou, mas em seguida ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. Ele vacila, ele olha para o lado, ele perde a fé, ele começa a olhar para a crise, ele começa a olhar para o problema do Covid, ele começa a olhar para a falta de vacina, ele começa a olhar para a poupança que está zerando, ele começa a olhar para as coisas da casa que estão faltando, ele começa a olhar para o seu problema, e quando ele começa a olhar para o seu problema e para de olhar para Jesus, as coisas pioram. Porque, meu irmão, fala a verdade, um ano difícil como 2020, se você não olhar para Jesus, meu Deus, você está deprimido, você se deprime, você se desespera. Quando eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas de uma maneira brusca, o mundo mudou radicalmente de uma hora para outra, em março do ano passado. E aí, se você não tem uma consciência de fé naquele que você crê, se você não tem uma segurança em Cristo, você entra em colapso. Aleluia. Porque nós somos assim. Está na nossa natureza ter medo. Mas quando nós olhamos para Jesus e confiamos nele, as nossas forças são renovadas. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, ele está lá para nos socorrer. O vento está soprando. A crise está brava. Muitos problemas. Mas eu estou olhando e eu estou vendo Jesus. E se eu estou vendo Jesus, eu sei que ele vai me socorrer. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia.
E Pedro nos mostra como o homem pode ser inconstante. Em João 6, 66 ao 69, Pedro confessa que deseja continuar seguindo a Jesus. Após o sermão de Jesus, quando muitos os deixaram, Pedro declarou que seguiria a Jesus Cristo como o seu único caminho. Em Mateus 16, 13 ao 23, Pedro confessa a Jesus, mas ele nega em seguida. Ele confessa com seus lábios. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem ainda que você é um dos profetas. E aí Jesus pergunta, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui está uma das declarações mais bonitas de toda a Bíblia. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no capítulo 17, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi por revelação da carne, mas o próprio Pai te revelou no céu. Oh, glória! Aleluia! Olha que fé do Pedrão. Dá até vontade de dar glória a Deus quando a gente vê isso. Tu és o Cristo. Ele confessa. Só que, meu irmão, 4 versículos depois, eu acredito que foi segundos depois, pastor Ricardo, seguidos, no versículo 21, então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha de ir a Jerusalém e padecer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E é então que Pedro, ele se deixa ser usado pelo diabo. E Pedro, tomando a palavra, repreendeu a Jesus. Olha que camarada ousado. Ele repreendeu Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum eu vou deixar com que isso aconteça. Olha o Pedrão, acabou de falar a coisa mais linda, a confissão mais linda de toda a Bíblia. Em seguida, ele está dizendo, repreendendo Jesus e dizendo: eu não vou deixar que você passe por isso não. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo: eu vou impedir que o Senhor vá para a cruz, tá? Não é para o Senhor ir para a cruz. Não entendeu nada, Pedrão. Jesus, no capítulo 23, responde para ele: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Aleluia. Pedro está se julgando o cara aqui. Ele está dizendo: vai não, hein? Eu estou com você. Não vou deixar que isso aconteça não. Nós estamos juntos. Pedro está sentindo que ele pode, que ele tem poder para fazer alguma coisa. Pedro, ele acha que ele ama Jesus ao ponto de morrer por ele e não deixar que ninguém faça nada com ele. Pedro acha que segue Jesus e que é o maior dos seguidores de Jesus. Pedro, ele se acha forte. Ele acha que ele acha que pode, ele acha que é forte, ele acha que é fiel, ele acha que é justo, ele acha que é santo, ele acha que ele é o cara. Aí Jesus disse para ele assim: Pedrão, você não entendeu nada. Você está há anos comigo, Pedro. Você não entendeu nada, Pedro. Quantas vezes Jesus diz na Bíblia: eu tenho que passar por isso. Só que
a humanidade fala mais alto na vida de Pedro. E nós vemos aqui Pedro, nas suas inconstâncias. Vou adiantar aqui. Marcos 9, 2, 10. Pedro se alegra no momento da transfiguração. Quando Jesus foi transfigurado, Pedro ficou tão feliz que nem queria ir embora. E propôs fazer uma tenda para que eles ficassem no monte. Nós vemos Pedro em João 13, indeciso e arrogante no lava-pés. Jesus foi lavar o pé dos discípulos e Pedro não queria deixar. Mas Jesus lhe constrangeu a fazer isso. Em João 13, 21, Pedro se mostra alguém tímido na Santa Ceia. Quando Jesus disse que haveria um traidor, Pedro teve vergonha de perguntar quem seria. Em João 13, 36, ele afirma que morreria por Cristo. Pedro prometeu a Jesus que nunca abandonaria Jesus e até morreria com ele se fosse preciso. Aleluia. Em Marcos 14, 29, Pedro ele é avisado que trairia Jesus. Jesus avisou a Pedro que ele negaria a sua fé. Mesmo assim, mesmo Jesus falando que Pedro negaria a sua fé, Pedro se mostrou ainda arrogante, não querendo reconhecer a sua fraqueza. Mateus 26, 40, Jesus chama os seus discípulos para orar, mas eles dormem. Jesus está passando por um momento agonizante na sua vida no Getsêmani. E cadê o Pedrão, aquele cara que falou, é nós, Jesus, estamos juntos. Jesus falou, vamos orar, eu não estou legal. Todos eles foram dormir, Jesus foi sozinho. João 18, 7. Pedro corta a orelha do soldado, Malco. Ele tenta defender Jesus, ele tenta fazer a coisa certa da maneira errada, impedir de novo com que Jesus cumprisse o propósito dele nessa terra. Marcos 14, 54, Pedro, ele segue Jesus de longe. Depois que Jesus foi preso, Pedro foi seguindo Jesus de longe, com medo de ser reconhecido. E em Marcos 14, 66, Pedro nega a Jesus 3 vezes. E assim como profetizado, o galo cantou e Pedro negou a Jesus. Ufa. É, Pedrão. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me identifico com Pedro. Nós somos assim. Nós somos assim. Inconstantes. Mas ainda bem que Jesus, Ele não desiste de nós. Ainda bem que Jesus, Ele continua acreditando em mim, acreditando em você. E às vezes você está aí na sua casa se sentindo assim. Pedro negou a Jesus. Poxa, era o seu mestre, era o seu amigo. Era aquele que ele estava o tempo todo e agora ele negou. Pedro está acabado aqui. Pedro está destruído. Pedro está envergonhado. Ele não se julga nem indigno de ser de ter sido um dia chamado de discípulo. E às vezes, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, você está se sentindo assim. Passou por tantas coisas na vida, pecou, teve
tantas frustrações, negou a Jesus, negou a fé e não se sente mais digno. Mas Jesus te diz nesta noite: eu não desisti de você, eu te amo e jamais, jamais, jamais eu vou te abandonar. Então, esse Pedro, que está arrasado agora, envergonhado, vivendo o pior dia, os piores dias da sua vida, talvez ele não conseguia nem prospectar algo de diferente para a sua vida, projetar algo para a sua vida, a ponto dele decidir voltar a pescar, voltar à velha vida e voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Tem pessoas assim. Deus me revela neste momento que tem pessoas que desistiram. Pessoas que desistiram de Deus, desistiram da sua casa, desistiram da vida de comunhão com Deus e voltaram atrás. Voltaram atrás nas suas práticas, voltaram atrás daquilo que eles acreditavam como princípio, voltaram atrás. Mas Deus quer te alcançar. Deus, Ele quer tratar com você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Lembra do déjà vu? A gente já viu essa situação. A gente já viu. Pedro está no barco, frustrado, tentando pescar, não pesca nada. Parece um déjà vu, está acontecendo tudo de novo. Pedro está tentando de novo, voltou às velhas práticas. E é aí que eu vejo que Jesus, Ele vai recriar a mesma situação do chamado de Pedro para tratar com ele. Aleluia. João 21, a partir do capítulo 15, que foi o que eu li, mostra que Pedro, ele é restaurado por Jesus. Pedro e alguns discípulos frustrados, pescando. Jesus já tinha morrido, Jesus não tinha mais aparecido a eles estão ali em um momento de desilusão, até que alguém na beira da praia grita: joga a rede para o outro lado. Pedro olha, não entende nada, mas ele vai e joga a rede. Quando ele joga a rede e puxa a rede, vem centenas de peixes. Ele vê de novo algo sobrenatural acontecendo e imediatamente ele tem como uma espécie de déjà vu. Ei, eu já vivi isso antes, isso já aconteceu na minha vida. Espera aí, quem é que mandou eu largar a rede? E ele olha aquela pessoa sentada na praia e reconhece: é Jesus. Sim, é o Cristo, é aquele que eu segui a vida inteira. E Pedro, novamente, com uma atitude de fé, ele lança-se do barco, ele sai do barco, ele salta do barco. E a Bíblia diz que ele não estava nem vestido, mas ele se lança nas águas e sai correndo em direção a Jesus Cristo, porque ele está vivendo a mesma coisa que ele viveu há um tempo atrás e que mudou a vida dele. E Deus está te dizendo nesta noite: eu recrio situações para te alcançar, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, e a partir de agora você não será o mesmo. Aleluia.
Aleluia! Talvez você já tenha ouvido várias vezes falar sobre esse texto, mas talvez o teu coração está ardendo diferente. Deus está te dando uma nova oportunidade de crer. Deus está te dando uma nova oportunidade de mudança. Deus está te dando uma nova oportunidade de transformação. E ele recria essa situação para falar com Pedro. Pedro reconhece a voz de Jesus novamente. Pedro se lança em direção a Jesus novamente. E Pedro se senta com Jesus e vai conversar com Jesus. E Jesus olha para Pedro. E eu imagino o nosso irmão Pedro desesperado em lágrimas, pedindo perdão. Jesus, eu te traí, Senhor, eu te neguei. Jesus, eu não mereço estar novamente diante de ti. Mas Jesus, ele chega para Pedro e fala: Pedro, olha para mim, Pedro, levanta essa cabeça, Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo, Senhor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Novamente ele vai dizer: Pedro, você me ama, Pedro? Aleluia. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós encontramos lições muito lindas nesse texto. Quando encontramos as palavras originais, agapas-mi, e Pedro vai responder: Filéu, Senhor, você me ama como eu te amo, com um amor imenso, com um amor inexplicável, com um amor tal que eu deixei a glória para vir aqui, para salvar, para morrer pelos seus pecados. Você me ama, sim, com amor divino, com amor eterno, com amor puro. E Pedro vai dizer: Senhor, eu só consigo te amar como um irmão, porque eu sou homem, e eu sou frágil, e eu sou pecador. Nós vemos Pedro dessa vez reconhecendo que ele não era, que ele não podia, mas ele queria amar ao Senhor, e ele o amava, só que o amava conforme as suas forças. E Jesus pergunta por 3 vezes, e isso é muito bonito. Por que Jesus pergunta por 3 vezes? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, e Jesus está dando a oportunidade de Pedro reconhecer e dizer que o ama por 3 vezes. Por 3 vezes ele o negou, e Deus deu 3 oportunidades dele reconhecer que amava a Jesus. Ah, meu irmão, Jesus cura feridas. Jesus sara a dor do teu coração, a dor da tua alma, a sua frustração, a sua depressão, a sua vontade de desistir de tudo. Deus está dizendo: ei, eu sei que você me ama, então para de fazer isso e volta para mim. Aleluia, aleluia. Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse Pedro está sendo curado por Jesus, está sendo tratado por Jesus. E Deus nos dá a oportunidade de nós sermos melhores todos os dias. Deus nos dá a oportunidade de se arrepender a cada dia. Deus nos dá a oportunidade de ser servos de Deus a todos os dias.
Em Atos 2, no Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo e ele pega tão cheio de Deus que centenas de homens se convertem. Em Atos 3, Pedro se mostra um homem determinado e cheio do poder de Deus. Ele agora está indo para a oração, porque ele sabe que ele é fraco e que ele precisa orar mais, que ele precisa buscar mais a Deus. E ele encontra um paralítico e ele ora pelo paralítico, e esse paralítico se levanta. Não é mais o Pedrão derrotado, agora é um Pedro cheio da presença de Deus. Aleluia! Xarabassuri anda lá, bassuri canta lá, bassuri anda lá. Aleluia! Em 1 Pedro 2,4, ele afirma ser aquilo que Jesus disse que ele seria. Pedro declara que nós somos pedras vivas na igreja de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Talvez você esteja iludido, achando que o que você está vivendo hoje é o melhor que tem a acontecer na sua vida. E Deus está dizendo, não é, tem mais. Eu quero fazer algo novo na sua vida. No final da sua vida, Pedro ele foi martirizado. E o historiador Eusébio cita um texto de Orígenes, que diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. E esse texto de Eusébio também diz que em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como forma de martírio que ele mesmo tinha considerado ser justa, uma vez que não era digno nem de morrer como o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Esta palavra nos convida a uma reflexão muito profunda sobre o que nós realmente achamos que somos. É por isso que a palavra vai dizer que aquele que está de pé cuide para que não caia. Aquele que se julga ser forte, esse é fraco. E aquele que se julga, esse sim é forte. É por isso que nós, quando vamos cear, fazemos a reflexão. Examine-se o homem, pois a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque é só nós que podemos fazer a autoanálise. E quando eu faço uma análise, eu não me analiso para reconhecer que eu sou justo, que eu sou justificado e por isso eu posso tomar ceia. Não, pelo contrário. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu sou um pecador, que eu vejo que eu sou um miserável, que eu vejo que eu não mereço. Mesmo assim, Jesus morreu, deu a sua vida e se sacrificou por nós. É um convite a todos os dias, você olhar e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Que sem Deus a nossa vida não faz sentido, que sem Deus nós andamos sem rumo e sem direção, que essa vida sem Deus é finita, mas a vida com Jesus Cristo é um convite à vida eterna. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia, aleluia. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor cria e recria situações todos os dias para nos alcançar.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia, através da Tua palavra. O Senhor nos direciona a cada dia através da Tua palavra. O Senhor nos orienta a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que em meio à nossa fraqueza, à nossa inconstância, à nossa falta de fé, às vezes o nosso medo, o Senhor continua conosco. E o Senhor não nos deixa naufragar. O Senhor não nos deixa perecer, mas o Senhor continua cuidando de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Simplesmente Pedro, simplesmente Anderson, simplesmente Maria, José, uma pessoa normal, que é alcançado todos os dias pelo Senhor. Quero fazer um convite para você que ouviu essa palavra. Você, que o seu coração arde por um novo encontro com o seu Salvador. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Eu convido você a fazer uma oração. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me alcança. Senhor, me salva. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o único Salvador da minha vida. E eu convido a Jesus para morar comigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ser teu. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. E um dia ir morar contigo. No nome de Jesus. Amém. Se essa foi a tua oração, meu irmão, creia que a partir de hoje, Deus cuida de você. E Ele vai se revelar a você nos próximos dias. Deus abençoe sua vida. Agradeço essa riquíssima oportunidade e que a tua semana seja abençoada, que o seu ano seja abençoado, que Deus te dê um ano de saúde, paz, prosperidade, e onde você colocar os seus pés ali, o Senhor te faça prosperar. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Anderson, nosso diácono aqui da igreja. Que Deus abençoe o seu ministério em todas as áreas e continue usando. Você que entregou o seu coração, que fez essa oração junto ao nosso irmão, tem um link na descrição desse vídeo que te leva a um formulário onde você pode entrar em contato conosco para oração, para aconselhamento, para discipulado. Nós estamos aqui, o grupo pastoral, disponíveis para te acompanhar, para estar junto a você, viu? Que Deus o abençoe. Sempre reforço aqui a oportunidade que nós temos de evangelizar através de um link, que você possa convidar pessoas, que você possa compartilhar esse link e fazer com que a mensagem do Evangelho alcance mais e mais vidas. E também que você possa estar orando pelo seu irmão, pela sua irmã. Vivemos tempos difíceis, as pessoas muitas vezes estão se sentindo solitárias, e mais do que nunca é tempo para que você e eu dediquemos um tempo nosso em oração pela vida desses nossos irmãos e irmãs, que nós entremos em contato, seja para conversar, para mandar um versículo, para fortalecer, para ter um tempo de comunhão,
que você e eu nós possamos exercer, né, essa comunhão, essa koinonia que o Senhor nos ensinou. Amém? Então, espero você no domingo a partir das 18 horas, que certeza que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu rosto. Que o Senhor dirija, proteja e te guarde em todos os seus caminhos. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor faça prosperar os seus planos, que o Senhor faça você viver a plenitude da graça e da glória que Ele tem preparado para a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Te encontro domingo às 18 horas.